Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal do Bruno. E se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Estamos chegando a mais de 160 inscritos e o conteúdo, como vocês podem ver, é de extrema relevância. É um assunto onde eu misturo política, espiritualidade e a nossa visão, como nós devemos nos comportar neste mundo aqui de uma forma mais igualitária, de uma forma mais justa, de uma forma mais democrática. Tendo tudo isso e ainda assim preservando a sua identidade, quer seja de esquerda, quer seja de direita, ou não importa qualquer que seja ela. O objetivo é mostrar que mesmo com toda a nossa diferença, podemos viver juntos de uma forma democrática. E sem muitas demoras, nós vamos comentar um pouquinho sobre o Natal e entender como este fenômeno, que algumas pessoas até criticam, na verdade faz parte de um contexto religioso geral que está intrínseco no ser humano. Fique aí e até após a vinheta. Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal do Bruno mais uma vez. E se vocês ainda não estão inscritos no canal, por favor, se inscrevam. E quando eu olho ali no algoritmo, 70% das pessoas que assistem o canal não são inscritos. Então, para poder se familiarizar, eu sou o Bruno, moro em Cariacica. Os conteúdos aqui tendem a ser de esquerda, pois eu tenho uma visão mais de esquerda do que de direita. E posso dizer que o objetivo principal não é necessariamente falar de política, mas usar o pano fundo, mas é usar o pano de fundo político para explicar e explanar algumas coisas da nossa vida e focando, claro, aqui em Cariacica. E por falar em Cariacica, quero agradecer algumas pessoas que me ligaram e me dando algumas orientações jurídicas e outras também preocupado com algumas coisas que eu tenho falado, que me mostrando que o buraco, sim, é muito mais embaixo. Principalmente para pessoas como eu, que não tenho nenhum padrinho político, sou aí um trabalhador e qualquer coisinha, vapo, eles podem me cortar. E este cortar aí não é tirar a vida não, é minar como eu posso ganhar a minha vida trabalhando. E essas pessoas, elas são muito maliciosas, são malignas, infelizmente são estes malignos que nós colocamos aí para nos representar. Mas vamos lá, falando do assunto, falando sobre o Natal, vamos falar um pouquinho sobre o sincretismo religioso. Normalmente, quando nós falamos sobre o sincretismo, principalmente no Brasil, nós voltamos a nossa mente para aquelas religiões de matriz africana, quando houve aquele sincretismo, principalmente no candomblé, na umbanda, quando os escravos pegaram seus orixás e para poder cultuar, transformou estes orixás em santo. E isso aí foi um sincretismo que surgiu, um fenômeno que ocorreu naquele período, que até hoje está aí pelo Brasil. Mas eu quero lembrar a vocês, caso não saibam, vamos aprender agora, o sincretismo religioso ele é algo muito maior do que isso e está presente em todas as religiões do mundo. Pois é. E quando se fala do Natal, não é diferente. Então, o que seria o sincretismo? O sincretismo ele é um conjunto de elementos culturais, religiosos e ideológicos distintos que se juntam e com isso aí dão origem a novas religiões, ou uma nova sociedade, ou até um novo pensar. Mas o interessante é que estes elementos separados se juntam e deem uma nova roupagem para a sociedade ali em questão. E isso aconteceu muito no decorrer da história. E aqui no Brasil, nós sempre olhamos para o candomblé,
Mas se nós voltarmos um pouco mais para trás, como exemplo eu posso citar aqui, foi o que aconteceu com o cristianismo, que pelo seu sincretismo que ocorreu, eles pegaram aí elementos diversos do judaísmo e deu aí origem a vários elementos que existem dentro do cristianismo, como por exemplo a Páscoa cristã, que de início ela tinha aí uma visão completamente judaica, que fala-se, até hoje ainda fala, né, sobre a escravidão, a libertação dos povos, né, dos hebreus do Egito. E aí havia essa comemoração. E quando veio o cristianismo, trouxe aí uma nova roupagem, ou seja, sincretizou, trouxe uma nova interpretação para o que é a Páscoa. Mais uma vez, falando do candomblé aqui no Brasil, e também houve um secretismo, porque lá na África, aqueles povos que foram escravizados, cada povo cultuava o seu orixá e normalmente cultuava-se a um único orixá. Quando esses povos chegaram aqui no Brasil, uma das coisas que eles tiveram que fazer, já que todos estavam juntos, é cultuar aí os vários orixás. Então houve esse sincretismo também no candomblé. E ainda, falando de matriz africana, não foi diferente com a Umbanda. A Umbanda ela não só pegou os orixás do candomblé, como também ela pegou aí as rezas e as crenças, algumas do catolicismo, e também a crença aí na reencarnação do kardecismo, e também alguns elementos indígenas. Tudo isso aí deu origem à Umbanda, e diga-se de passagem que até hoje essas religiões menores aqui no Brasil, elas tendem a crescer e a se ficar mais diversos de acordo com as suas crenças. E o que isso tem a ver com o Natal? Na verdade, gente, isto tem tudo a ver com o Natal. Infelizmente, hoje, existem alguns cristãos que dizem que o Natal não deve ser comemorado porque a sua origem é de origem pagã. Não é preciso pesquisar muito. Sabemos, hoje em dia, pela internet, que o Natal, sim, ele tem origem pagãs, porque os povos, antigamente, ao observar o Sol, eles percebiam que o Sol ele descia no seu ponto mais baixo. Claro, né? A maioria desses povos estão ali acima da América, do hemisfério norte, então eles viam o Sol descer cada vez mais. E então, no ponto mais baixo do Sol, que era o solstício de inverno, o Sol depois começava a raiar novamente. Cada dia mais alto, mostrando que o ciclo lá no céu continua e nós que na Terra também devemos continuar. A vida reinicia e cada povo tem a sua interpretação sobre este fenômeno que acontece do Sol, que desce até no ponto mais baixo e depois começa a crescer, a subir novamente mais para o céu. Este fenômeno, todos os povos vinham e comemoravam, e dali, por isso que nessa Saturnália, vários povos na mesma época, no mesmo período, já que o Sol é o mesmo para todos, assim eles tinham essa comemoração que ficou conhecido como festa. E em cada povo, cada religião, cada povo, cada religião, naquele período tinha aí a sua comemoração de acordo com as suas próprias crenças e suas próprias roupagens. É claro que o cristianismo, crescendo naquela época, não poderia ficar de fora disso, e é claro, até um meio para poder angariar mais adeptos para si. Mas independente disso, o fato é que toda religião se mistura e com isso cria uma nova roupagem, uma nova interpretação para coisas que já existem. E diante disso, alguns cristãos hoje não querem comemorar o Natal. E por incrível que pareça, existem até alguns não cristãos que também não querem mais comemorar o Natal, simplesmente porque acham o Natal muito cristianizado. Permita-me dar uma sugestão para vocês que não querem comemorar o Natal.
E essa sugestão, ela é muita, mas muita antiga. Assim como os povos antigos ressignificaram o Natal, e assim como o cristianismo também ressignificou, deu um novo entendimento para o Natal, por que nós hoje não aproveitamos deste Natal que eu tanto abomino, que eu tanto abomino? Não criamos então também uma nova roupagem, um novo entendimento para que seja o Natal e vamos sim comemorá-lo. Não quer comemorar porque o sol agora está no seu ponto mais alto, isso me referindo aqui no Brasil. Então, não vamos comemorar porque no passado ele era pagão? Não vamos comemorar porque Jesus não nasceu em 25 de dezembro? Tá bom. Não comemore por esses motivos. Vamos ressignificar o Natal, cada um nos seus próprios lares, cada um com a sua própria família, e vamos criar um motivo, sim, para celebrar o Natal. A verdade é que, quer queira, quer não, o mundo para e comemora este dia maravilhoso, que vinha aí vencendo épocas, vencendo geração a geração, vencendo sem religiões, porque todas elas, quando olham para o Natal, criam a sua própria roupagem e o Natal continua ali, invicto, como o sol invicto. Diante disso tudo, vamos sim criar a nossa roupagem e vamos comemorar o nosso Natal de acordo com aquilo que eu julgo ser a verdade no meu coração, que vai sim trazer um benefício para a sociedade, que vai juntar as famílias, mesmo com toda essa diferença, ainda somos humanos e devemos respeitar cada um no que eles são, diferentes uns dos outros, mas mesmo com toda a diferença do que nós somos, humanos. E é por isso que surgiu a democracia e devemos aprender a respeitá-la. Porque no mundo democrático, numa sociedade democrática, religiões vivem, mesmo que diferentes, mesmo com uma visão de mundo diferentes, vivem igualmente. E eu encerro esse vídeo mostrando que coisa linda que aconteceu lá em São Paulo, onde líderes religiosos diferentes se juntaram e comemoraram o Natal de uma forma mais linda, fazendo o bem para aqueles que não têm condições de se manter. Olha que coisa linda. E assim eu termino este vídeo com essa reflexão, que mesmo diferente, mesmo cada um com a sua própria religião, que o Natal possa nos unir, mas que não possa tirar a nossa individualidade e que cada um possamos respeitar um ao outro, ainda com as nossas diferenças. Eu sei que o Natal já se passou 2 dias, mas eu desejo que tardiamente um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para cada um de vocês que me assistem. Muito obrigado e fiquem com Deus.